Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais esse novo episódio, que faz parte de uma série sobre o tema de mentalização que o podcast Papo de Psiquiatra está produzindo, e a gente está aqui gravando em um outro dia, já com alguns episódios da série já estão lançados no Spotify, no YouTube, onde você pode nos ver e nos ouvir, e a gente tem ficado muito feliz com a recepção de vocês, tanto com o número de views, quanto com comentários muito bacanas e sobre o conteúdo dessa série. Essa série a gente quer fazer faz bastante tempo, e como vocês podem ver, cronologicamente, o nosso podcast, a gente tem vários episódios individuais sobre os temas. A gente teve 3 convidados esse ano já, e a gente resolveu ir por esse caminho. A gente tem séries mais profundas. Também, sempre o nosso raciocínio. O que a gente gostaria que os nossos pacientes soubessem, e em geral a gente não necessariamente tem tempo de falar tudo nas consultas, nas sessões. Isto é, não dá, a gente vai fazer aqui 8 episódios sobre mentalização, imagina dar essas aulas para os pacientes, mas a gente pode passar para as pessoas, e a gente tem gostado muito da recepção de vocês também. E a gente continua hoje, eu tô com o Marcelo e com o Marcos, como sempre, sobre esse episódio, sobre sinais de boa mentalização e sinais de má mentalização. Boa, má, no sentido do que é adaptativo, no sentido do que não é adaptativo, do que promove boas relações interpessoais. Os seres humanos querem quase sempre ter boas relações interpessoais. A gente depende, nossa saúde mental depende de boas relações interpessoais. E a mentalização são processos, é uma atividade do nosso cérebro que é fundamental para a gente construir relações satisfatórias com os outros, em que a gente colabore com os outros e a gente consiga obter de maneira pró-social os nossos objetivos interpessoais. E a gente está aqui para falar um pouco sobre sinais de boa e má mentalização, e depois vamos falar mais sobre maneiras de que a mentalização não é adaptativa. Então, vamos lá, pessoal, a gente tem aqui um episódio que certamente vai ser muito legal. Oi, pessoal, um prazer mais uma vez estar falando aqui sobre mentalização. E hoje vai ser um episódio interessante porque a gente vai falar um pouco quais são os marcadores, quais são os sinais de quando de fato a pessoa está mentalizando de uma forma efetiva ou não. Então, assim, até antes de a gente entrar no tema, seria interessante a gente relembrar o que é a mentalização, já que, claro, a gente tem vários episódios a respeito disso, mas acho que é interessante a gente falar novamente sobre o conceito. Então, mentalização, essa capacidade nossa, que é uma capacidade do ser humano, de compreender, interpretar o comportamento em termos de estados mentais, né? Crenças, desejos, sentimentos e assim por diante, tanto em si mesmo quanto nos outros, né? Então, ele fez aquilo porque ele estava com raiva. Seria mais ou menos um processo de mentalização, porque eu estou inferindo um estado mental no outro e tentando compreender o comportamento do outro. E a mentalização, ela não é vamos dizer, um processo estático, né? Ela não é um traço, ela é algo muito dinâmico, ela varia com o tempo, né? Então, por exemplo, ela é muito sensível ao contexto, né? Por exemplo, se eu estou, a gente comentou isso em outros episódios, se eu estou muito ativado, com muita raiva, pode ser que eu não consiga escutar o outro, né? Pode ser que eu não consiga ter a curiosidade para entender o porquê que o outro fez algo comigo, né? Então, isso é uma característica que a raiva acaba causando na gente, né? Então, ela é muito sensível às relações, né? Principalmente relações de apego, que a gente comentou também, estresse. Então, muitas vezes a mentalização, ela para de funcionar em alguns momentos. É claro que tem algumas pessoas talvez que vão ter problema de mentalização de uma forma mais crônica, mais persistente, mas ela é um processo dinâmico, certo? Ela muda. E existem alguns marcadores, né? Assim, poxa, quando a pessoa está de fato nesse processo de mentalização efetiva ou não. E acho que é isso que a gente quer falar um pouco, para a gente observar esses sinais tanto nos outros quanto em nós mesmos. Exatamente, pessoal. E até entrando um pouco nesses sinais que vocês comentaram, e de novo, quando a gente fala aqui, que nem vocês já falaram, mas só reiterando, quando a gente fala de boa e má mentalização, assim, é como se fosse uma bússola para dar um norte, mas de novo, né, a gente que sempre prega não ser excessivamente dicotômico, ninguém vai estar o tempo todo mentalizando super bem, que a gente quer dizer que, pô, na média, são sinais ou marcadores de que você tá, ou os outros estão mentalizando bem na média, mas é esperado que a gente tenha dias ou momentos que a gente não tá no nosso melhor, daí vai ser excessivamente passional ou excessivamente frio, esse tipo de coisa, mas é um guia pra gente refletir sobre o nosso pensamento. Entrando em alguns aqui, tentando dar alguns exemplos,
Que nem o Marcos comentou, uma dessas dimensões é como é que a gente tá em relação aos pensamentos dos outros e sentimentos dos outros. Por exemplo, como a gente está refletindo sobre o comportamento dos outros. E alguns dos sinais de boa mentalização é você reconhecer que há uma opacidade. Por exemplo, nós não temos bola de cristal. Inclusive nós, profissionais de saúde mental. Infelizmente, não temos bola de cristal. Então a gente tem que reconhecer que há uma opacidade. A gente não consegue automaticamente super inferir o que a pessoa quis dizer, não quis dizer. Mesmo pensem nas suas relações íntimas e com pessoas que vocês conhecem há um tempão. Não tem como você sempre ter certeza do que a pessoa quer dizer, de qual é a intenção da pessoa, do que tinha por trás daquilo. Não tem como você ter sempre certeza. Muitas vezes tem que perguntar, você tem que esclarecer, você tem que discutir no bom sentido da coisa e ter um feedback, né? Putz, se eu entendi direito, você quer dizer isso, você quer dizer aquilo, porque quantos ruídos de comunicação e, de certa forma, mágoas se ocorrem porque as pessoas estão inferindo o que um ou outro quis dizer. Dando um segundo exemplo, um outro sinal de boa mentalização é uma ausência de paranoia, ou seja, ter em geral uma visão benevolente do outro. Não quer dizer que é para você ser inocente o tempo todo, porque sim, as pessoas às vezes podem estar com intenções não das melhores em relação a você, mas no geral, porque pensa, você o tempo todo, ou você conhece alguém que o tempo todo, porque as pessoas sempre pegam no meu pé, sempre querem o meu pior, e em todos os ambientes que eu vou, eu não sou bem recebido. Quando você o tempo todo está nessa postura de que diversas pessoas, em diversos ambientes, em diversas situações, sempre querem o seu pior, bom, na maioria das vezes isso não é acurado. Claro, de novo, existem, infelizmente, grupos que sofrem mais preconceito, a gente sabe disso, infelizmente, mais estigma. Tem pessoas que realmente são, infelizmente, hostilizadas em vários meios, mas na maioria das vezes que isso ocorre, pode ser que a pessoa está com uma espécie de falha e atribuindo intenções negativas às outras pessoas excessivamente. Vale a pena, no mínimo, questionar e examinar isso. Tem uma questão da dúvida, né? Da persistência de uma dúvida, né? De não aquela coisa de jump to conclusions, né? De chegar à conclusão imediata ou baseada em, digamos assim, evidências preliminares, né? Então, de aqueles sinais vagos de que talvez uma pessoa não tenha uma boa intenção, né? Então, é um automatismo nesse processo de uma mentalização de ou atribuir de cara ou muito rapidamente intenções ruins aos outros. Quer dizer, no fundo, é uma mentalização de que sim, onde está supondo que o que se passa na cabeça do outro é um processo que visa prejudicar a si mesmo ou de não valorizar a si mesmo, valorizar esse indivíduo que está mentalizando de maneira negativa, né? E a gente pode aqui parar para pensar o quanto que isso já gera problemas interpessoais, né? Do outro, imagina uma pessoa A começa a intuir que sabe tudo sobre o que se passa na pessoa B. Essa pessoa B, ela pode não se sentir bem, porque essa pessoa tem um universo interno, tem um universo profundo, ela de fato revela algumas de suas características para os outros e pode ser que ela não queira revelar as outras características, né? Como qualquer ser humano, né? Então, os seres humanos têm essa questão, né, de preservação da própria intimidade. Então, ser mentalizado dessa maneira também é muito desagradável. Ser mentalizado dessa maneira justamente pode fazer com que essa pessoa daí não queira se relacionar com essa pessoa A, e essa pessoa B pode começar a ter, de certa maneira, realmente intenções de confrontar, de não colaborar com a pessoa A. Então, em algum grau, essa mentalização que não é saudável, ela promove justamente aquilo que o indivíduo temia, em algum grau, né? Como o Marcelo falou, de fato, existem pessoas que são de cara mal intencionadas e assim por diante, e talvez as pessoas que não mentalizem bem, elas de fato encontraram ao longo de suas vidas pessoas com essas características. Mas a gente pode uma das questões muito interessantes dessa ideia de mentalização é que é meio rápido a gente entender como isso pode gerar problemas interpessoais, né? Agora, essa pessoa A que mentaliza de maneira mal adaptativa, que essa pessoa B de cara tem más intenções com ela, puxa vida, como é que a gente se sentiria
de o outro sentir que a gente tem más intenções, que a gente quer prejudicar o outro. Isso também é muito desagradável, isso também é muito sofrido. E a gente vai querer, poxa, se sentir injustiçado. Muitas vezes a reação ela vai ser uma reação com irritação ou vai ser uma reação de afastamento, né? Novamente aí para essa pessoa que mentaliza mal, não é um desfecho interpessoal saudável, não é o que a pessoa queria, né? Quer dizer assim, a gente não tem a capacidade de ler a mente do outro, né? Que nem o professor Xavier do X-Men, né? As mentes são opacas, quer dizer, é um processo assim que tem uma certa, vamos dizer, todos nós estamos sujeitos a desentendimentos nesse sentido. Né, porque a gente não tem a certeza absoluta do que acontece na cabeça da outra pessoa. E isso, quando a pessoa está nessa paranoia, ela de antemão já assume, né, que o outro é mau, que o outro tem más intenções. Né? Então é como se ele já tivesse percebido com certeza absoluta o que está acontecendo dentro da cabeça do outro. Então, quer dizer, é um processo, não é algo preciso, e claro que causam problemas interpessoais. A gente falou muito em outros episódios sobre invalidação. Mesmo se você conhece muito bem a pessoa, às vezes a gente erra, né, sobre as intenções. Então aquela questão da manipulação que a gente sempre fala, claro que existe manipulação, mas se você já assume que o outro está manipulando já de antemão, né, muitas vezes você já está assumindo o que está acontecendo dentro da cabeça do outro e isso gera conflito, porque muitas vezes você vai estar errado, né? E porque vai ser muito desconfortável para o outro. Aquela questão, né? Se todo mundo pensar assim, se assumiu que o outro tá manipulando, acabou. Que você não vai mais refletir de uma maneira flexível. Você já vai refletir de maneira absoluta, com conclusões completas, de uma maneira que aquela relação já vai estar marcada por desconfiança, por uma necessidade de fazer o outro mudar, de uma necessidade de se afastar. Quer dizer, aquela relação ela já vai ser muito difícil colaborar com o indivíduo. Novamente, existem situações e situações, existem circunstâncias em que as pessoas devem se afastar umas das outras, né? Essas circunstâncias existem, né? Mas, novamente, a gente está aqui pensando em como que a gente pode mentalizar o outro de uma maneira a construir relações colaborativas persistentes, né? Exatamente. Eu acho que um ponto que vocês falaram, né? Pedro falou também bastante que assim, bom, quando você vai já com assim, com dois pés atrás, né? Ou você vai com desconfiança, ou você vai com julgamento para uma relação, muitas vezes você vai também criar uma contra-reação e a outra pessoa também ficar assim. Então, nesse sentido, vira uma profecia pode virar uma profecia autocumprida, porque as pessoas, ninguém gosta de ser colocada palavras na sua boca que você não quis dizer, ou ninguém gosta de ser tratado com desconfiança. Então, assim, né, vale a pena você ir aberto às relações. Isso, inclusive, vocês veem que esses nossos temas, uns se conversam com outros, que nem vocês falaram sobre validação, tem episódio sobre isso, também se conversa com um dos 5 fatores com abertura. Então, assim, acho que para você contrabalancear isso, realmente você tá atento e ter um interesse genuíno na opinião da pessoa. Pera um pouquinho, deixa eu ouvir isso aqui, angariar os elementos e depois tentar juntar eles, não ao contrário, né? Eu já procurar os elementos da minha ideia pré-concebida que aquela outra pessoa quer me ferrar. Então você tem uma abertura a se descobrir errado. E outra coisa também que se fala em mentalização e que parece até uma coisa, assim, até religiosa ou de valores, mas não necessariamente, que é a capacidade de perdoar, né? Você está disposto a ver que você está errado ou que a outra pessoa pode errar e mudou de opinião, genuinamente. Então, assim, essa capacidade de perdoar, caso seja adequado na situação, é algo interessante também. Você está menos defendido, né, nas relações. Essa capacidade de perdoar lembra um pouco essa flexibilidade, né? Então você muda o que você pensa sobre o outro, né? A sua perspectiva sobre o outro, você consegue mudar. Então, assim, todos nós podemos tirar conclusões sobre algumas pessoas e eventualmente a gente conversa com um outro colega, com um amigo, a gente muda. Então isso é um sinal que, assim, você está de alguma maneira aberto a essa mudança, dá uma certa flexibilidade e também é um sinal que de alguma maneira você está conseguindo mentalizar de forma efetiva. Por exemplo, o julgamento que vocês falaram, né? O julgamento, eu estou pensando algo sobre o outro. É importante a gente perceber que isso é um pensamento meu, né? Pode ser que eu esteja errado em relação ao outro, né? E isso muda, né? Porque, enfim, como é um processo dinâmico e que ele está sujeito, tem essa opacidade, ele é um processo de inferência. Então não é algo que dá para a gente ter certeza absoluta, né? Não é como a gente vê um objeto concreto como uma caneta, né? Os estados mentais a gente não vê. Então por isso que é importante ter essa flexibilidade e a gente estar aberto a novas descobertas. E a questão é que nessas circunstâncias, assim, sobretudo com arousal, quer dizer, com uma emoção negativa intensa, que com frequência é ansiedade, raiva, pode ser difícil de estar aberto e de fato profundamente
analisar os méritos, aquilo que deve ser validado no ponto de vista do outro. Esse é um processo difícil, mas esse é um processo que ele é necessário para as relações interpessoais, né? Então, não tem como ter boas relações interpessoais sem isso. E eu acho que um ponto interessante isso que vocês estão falando, que às vezes, né, algumas pessoas que podem estar nos ouvindo podem pensar, né, bom, isso daqui, assim, como é que, assim, essas coisas pro meu dia a dia prático, ou seja, bom, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não trabalho com saúde mental, não vou ficar analisando as pessoas, né, quer dizer, poxa, será que eu preciso desse tipo de coisa, de detalhes? Bom, dá um exemplo, assim, concreto, né, de uma paciente comentando esses dias algo que é muito corriqueiro, né? Infelizmente, de, poxa, ter um casamento com uma certa pessoa há 20 anos e essa pessoa era completamente de um jeito, mudou completamente da água pro vinho e eu fui surpreendida, a pessoa mudou do nada. Aí você, bom, algo infelizmente que acontece muitas vezes, você examinando a história com mais cuidado, bom, na verdade, tem duas possíveis hipóteses mais básicas. Ou a pessoa é um ator de Hollywood espião que consegue, assim, disfarçar completamente o próprio comportamento com uma maestria absoluta, ou, infelizmente, a pessoa não teve uma boa interpretação, uma boa reflexão sobre o outro, e isso não aparece só nessa relação, aparece em várias relações. E no caso desse exemplo, que, claro, eu estou mudando um pouco por questão de confidencialidade, né, mas, assim, as outras pessoas, várias, percebiam o comportamento da outra pessoa, várias, desde sempre, desde a infância, e não tem nada de muito surpreso no que acontece. Então, como que a gente gostaria de que a outra pessoa fosse, o quanto a gente idealiza a outra pessoa, o quanto a gente, na verdade, está imaginando quem ela deva ser em vez de olhar para os fatos e refletir sobre o comportamento, pode nos ferrar mesmo na prática, né? Aí a gente receber surpresas que, na verdade, não são surpresas. Os elementos todos podem ir lá. Tanto para um lado do, entre aspas, do bem, quanto entre aspas do mal também, né? Então a gente, de certa forma, realmente, que é nem um cientista, por assim dizer, um detetive, olhando o comportamento da outra pessoa, tentando ser com menos julgamentos possíveis, a gente pode, às vezes, resolver não investir numa relação que não vale a pena. Investir numa pessoa que a gente pode ter mal julgado. Então, esse tipo de coisa serve como instrumento, né? Pra gente ser mais que nem na feira e saber um pouco melhor escolher as coisas também, nesse exemplo específico, né? Esse interesse, essa curiosidade em relação à mente do outro é sempre um bom sinal de uma mentalização efetiva. Então, às vezes a gente está conversando com alguém, né? E, sei lá, a pessoa está reclamando de outra pessoa, né? Aquela pessoa não me cumprimentou. Eu tenho certeza que ela fez isso porque ela não gosta de mim, ela quis me humilhar, etc, etc. Quer dizer, não tem esse interesse, mas pera lá, ela não cumprimentou. O que aconteceu ali na hora? Né? O que será? Será que ela estava com pressa? Né? Será que simplesmente ela estava cansada? Né? Será que ela estava prestando atenção em outras coisas, né? Então tem esse interesse em relação ao que está acontecendo dentro da mente do outro, também ajuda a gente até a se regular um pouco mais, né? Porque senão a gente já assume, vamos dizer, todas essas interpretações negativas em relação ao outro, isso afasta, isso dificulta uma ligação mais profunda, com mais intimidade, certamente, né? Porque esses pequenos problemas vão acontecendo nas relações, fazem parte, né? Então esse interesse, essa curiosidade em relação ao outro também é um bom marcador, assim, de mentalização efetiva. Bom, em relação ao próprio funcionamento mental, né, que a gente falou muito sobre mentalização do outro, e como vocês viram, espero que tenham visto, né, no episódio sobre que a gente falou de polos da mentalização, também é uma questão de como é que as pessoas se mentalizam, né, elas mentalizam a si próprias, ou elas mergulham também de uma maneira saudável no próprio funcionamento mental, nas próprias emoções, pensamentos, valores, ideias, etc., ao longo do tempo, não somente em um dado momento, né? Com uma perspectiva também de mudança, de saber que o nosso ponto de vista muda ao longo do tempo e de saber que muitas das coisas que elas se passam na nossa cabeça, elas são, digamos assim, uma opinião, elas são uma perspectiva a respeito do mundo externo e a respeito dos outros, né? Porque o mundo externo do ser humano tipicamente é um outro ser humano, né? E que os nossos sentimentos, eles não são os eventos externos, eles são appraisals, como a gente fala, eles são pontos de vista a respeito do mundo, né? E que as coisas podem ser confusas, e que uma abertura para analisar isso sob diversas perspectivas pode oferecer para nós uma possibilidade de engajar os problemas, de lidar com as pessoas de maneira mais flexível.
Então, essa instância que a gente falou de mentalização do outro também se aplica com umas certas adaptações para nós mesmos, né? Até para permitir, se muitas pessoas também têm um julgamento muito hostil em relação ao outro, também tem a respeito de si próprios, né? Exato, Pedro. Inclusive, né, quer dizer, a gente ter, tanto para si quanto para os outros, essa capacidade de reconhecer o impacto que a emoção tem de distorcer nosso entendimento das coisas, né? Então isso é fundamental. Então, a gente acabou, né, pincelando alguns exemplos gerais de sinais de boa e má mentalização. Claro que dariam vários episódios para a gente falar sobre isso. Talvez para encerrar o de hoje, a gente pode falar um pouco sobre valores e atitude. Existe uma grande pesquisa sobre valores, a gente sabe que valores são importantes na construção do caráter das pessoas, né? E varia em culturas diferentes, varia em grupos diferentes, em países diferentes. Agora, em termos gerais, em termos de forma, por assim dizer, dos valores, mais do que conteúdo deles em si, uma coisa que a gente vê com pessoas com dificuldade de mentalização, em geral, é a presença de certezas absolutas. O meu valor é melhor do que de todo mundo e, bom, as outras pessoas são ridículas por pensar assim, são erradas, são inferiores. Esse tipo de coisa pode complicar muito as coisas. E também não precisa ser nesse extremo que eu falei, por exemplo, a pessoa que não consegue flexibilizar nem uma coisinha nem outra. Tudo bem. A gente sabe que há alguns valores universais, por exemplo, não matar as pessoas, salvo circunstâncias excepcionais, né? Quer dizer, guerras, etc., né? Que, óbvio, tem que ser evitadas. Mas, enfim, tem uns valores, assim, valor da vida, coisas assim. Mas, agora, tem algumas pessoas que, infelizmente, essa é uma dificuldade de mínima flexibilização em relação aos valores. Isso complica você viver em sociedade, de certa forma, porque as pessoas são diferentes, é muito difícil encontrar pessoas com exatos valores. Então, algumas concessões, algumas diplomacias têm que ser feitas. Tem alguns pacientes, por exemplo, que ficam extremamente, né, com raiva quando se sentem ofendidos ou quando se sentem que não foram respeitados, assim, com mínimas coisas que, na verdade, não necessariamente precisa ser isso. Pode ser que esse outro ser humano tenha um conjunto de valores um pouco diferentes. Então, essa capacidade mínima à diplomacia, e a você minimamente flexibilizar um pouco para conseguir viver em sociedade, é algo que envolve mentalização e é algo que pode ser extremamente detrimental para quem não possui essa capacidade. É algo que frequentemente aparece em terapia também. A gente precisa saber tolerar a incerteza. E um dos sinais, assim, dessas que o Marcelo comentou, né? Dessa certeza absoluta que gera muito conflito é aquele pensamento preto e branco, né? 8 ou 80. Quem faz isso é errado, né? Quem faz isso é certo. É quando você percebe essas dinâmicas, assim, é aquela coisa que você está vendo muita certeza, não sei se é uma mentalização efetiva, né? Então, essa tolerância de incerteza, essa moderação, né, que o Marcelo comentou, que dá para a gente inferir uma certa reflexão do que está acontecendo, é um bom sinal de mentalização também. Bom, pessoal, excelente. Acho que a gente teve aqui um episódio interessante em termos também de exemplos clínicos, né? De várias situações, uma coisa bem prática a respeito de alguns elementos teóricos dos episódios dessa série de mentalização, que inevitavelmente a gente acha importante colocar algumas coisas teóricas, alguns conhecimentos básicos. E esse episódio, os próximos episódios, a gente vai gravar alguns episódios sobre os modos de não mentalização, né? Modos de não mentalizing, modos de mentalização mal adaptativa, né? De uma mentalização que não é adaptativa. E a gente vai ter exemplos clínicos lá, então é bastante interessante para as pessoas perceberem isso, né? E eu acho que, como eu falei na abertura do episódio, é útil para os nossos pacientes, né? A gente quer explicar as coisas para as pessoas. Obrigado pela audiência. Vocês podem deixar dúvidas, né? Sugestões de outros episódios e muito obrigado. Aliás, a gente bateu 10 mil seguidores no Spotify, então é uma vitória. A gente agradece a cada um de vocês que clicou lá em follow no podcast Papo de Psiquiatra. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Até a próxima.